Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje nós fazemos o nosso podcast sobre o terceiro domingo da Quaresma, é o Evangelho da Samaritana. É o capítulo 4 do Evangelho de São João, versículos de 5 a 42. Assim diz o texto. Naquele tempo Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu, dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus, Senhor, não tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu, quem bebe desta água vai ter sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Jesus disse à samaritana, vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, eu não tenho marido. Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você já teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse, mulher, acredita em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora e agora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, que são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus, eu sei que vai chegar o Messias, e quando chegar ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse, esse Messias sou eu, estou falando com você. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria, ou porque ele estava conversando com a mulher. Então a mulher disse, deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi até o encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, Mestre, come alguma coisa. Jesus disse, eu tenho alimento para comer, que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês, ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o seu salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio, um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam, e vocês entraram no trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra. E diziam à mulher, já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. A liturgia de hoje é o que nós podemos chamar de teologia da água, né? Porque tanto a primeira leitura, que vai ser lida na missa desse domingo, que é o texto de Êxodo, né? Que fala de Moisés batendo na rocha para jorrar água,
assim como o evangelho que acabamos de ouvir, a samaritana, apresentam a água como tema central. E nos 2 episódios, a água é abordada em sua função principal, primordial, saciar a sede. No caso de Moisés no deserto, durante a travessia do deserto, que foi da travessia do Egito à Terra Prometida, falta água. E o povo protesta e questiona. O povo diz assim, o Senhor está no meio de nós, ou melhor, Moisés diz, o Senhor está no meio de nós ou não? É a reclamação do povo, o Senhor está no meio de nós ou não? Faltou fé, faltou fé. E aí Moisés vai e bate na rocha e brota água. E o detalhe, Moisés fere a rocha com o mesmo bastão com que num passado recente tocara nas águas do rio Nilo e do Mar Vermelho. O mesmo bastão. Portanto, o mesmo Deus que salvou no Egito continua no tempo presente salvando seu povo. A fé de Moisés leva a Deus a manifestar-se. Mas esse acontecimento de Massa e Meriba tem uma lição muito importante. A presença de Deus em nossa vida não é algo manifesto, evidente, mas, digamos assim, uma presença na obscuridade. Exige fé. Você não vê, mas Deus está atuando em nossa vida. Exige fé. Quando o povo questionou, Deus está ou não está no meio de nós? Faltou fé. Ele está. Ele não nos abandona. Duvidar da existência e da ação de Deus na história é uma tentação que sempre acompanha a fé. Todos nós passamos ao longo da nossa vida pela mesma experiência do povo de Israel, a experiência de Massa e Meriba, a provação da fé. Por isso mesmo, São Paulo vê em Cristo a misteriosa rocha, de onde jorrou ao povo sedento o grande sinal, a garantia da presença constante de Deus junto à humanidade. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, aquela rocha de onde brotou água era Cristo. Era Cristo. Essa rocha foi novamente golpeada na cruz, não mais pelo bastão de Moisés, mas pela lança do soldado. E novamente jorrou água, não simplesmente como um fenômeno fisiológico, mas algo divino, teológico. É a água que sacia a nossa sede de eternidade, de vida em plenitude. É a água que revigora a nossa fé. São Pedro, no Evangelho de São João, depois que Jesus diz aos seus discípulos, se quiserem ir embora, podem ir, Pedro responde, ir embora? Não, Senhor. A quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens água viva que sacia a nossa sede de eternidade. No caso do Evangelho, a samaritana pede a Jesus, Senhor, dá-me dessa água. Quem quer saciar sua sede com água, quer viver. E Jesus sacia a nossa sede mais profunda, a sede de vida sem fim, de eternidade, de felicidade plena. Todo ser humano é sedento disso. É importante observar como Jesus, através de uma simples conversa, aparentemente despretensiosa, leva a samaritana a fazer aflorar a sua sede de Deus, a sua sede de felicidade. Algo inato à alma humana, a todo ser humano. Ela, inclusive, torna-se a primeira discípula de Jesus na Samaria, a ponto de evangelizar seus conterrâneos. Interessante, ela voltou para o vilarejo e acabou evangelizando os seus conterrâneos. Diz o Evangelho de João, no capítulo 29 e 30. O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus, levado pela samaritana. E um outro detalhe interessante da liturgia de hoje é o respeito com que Jesus trata a mulher samaritana. Toda pessoa é única, irrepetível, e jamais deve ser tratado como uma coisa. Cristo sabia perfeitamente que as relações interpessoais mudam as pessoas, o modo como tratamos as pessoas. Mudam para o bem ou para o mal. Podem construir como podem destruir uma vida. Nesse sentido, também nos ensina como tratar as pessoas, ouvi-las, para que elas possam tirar o melhor de si, como aconteceu no caso da samaritana. Aprendamos do Senhor. A todos um feliz domingo e a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.